Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the god who blessed us with this cryptic puzzle, and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Pode parecer estranho pensar que um jogo onde há tanta ação e gostosas com espadas teria algo profundo a dizer sobre essas grandes questões da existência, né? Mas se você conseguir olhar além do óbvio e se envolver com o enredo, surge uma história bem mais complicada. Lembrando que esse vídeo vai ter milhões de spoilers e apesar de eu poupar você de alguns deles, eu recomendo muito que você jogue o game porque vale muito a pena. O jogo expõe e depois quebra conceitos filosóficos retirados de anos da história humana e nos leva à conclusão lógica desses conceitos, só que desconstruindo através do contexto da própria história. E se os robôs agissem como os humanos? Child. 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 What is this? My love. My love. Don't listen to them, 2B. Together forever. Together forever. Carry me. Carry me. They don't have any feelings. They're just imitating human speech. Let's take them out. Feed me. Love. 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 I'll get you for this. Androids. Kill. Destroy. I love you. Kill. Hatred. Pain. Slaughter. This cannot continue. 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 What's happening? An android? No. This is a machine. Mas o jogo não está interessado em falar sobre esse clichê, mas sim o que nos faz humanos. Ideais, valores, a consciência em si. E isso infelizmente não tem resposta fácil. Androids. Why? Fight. Nós podemos resolver a grande questão da vida? Ou só vivemos para acreditar em superstições que estruturam uma existência sem sentido? A história se passa na Terra, só que no futuro de 11.945, durante a 14ª Guerra de Máquinas. A gente pode até imaginar que existe um grande lore-wise por trás de tantos anos de história, mas isso é só um contexto para um mundo cheio de seres artificiais.
onde uma praga misteriosa e uma invasão de alienígenas exterminaram a vida na Terra. Já o restante da civilização humana escapa para uma base oculta na Lua e cria um Yoha, um exército avançado de androides super gostosos que lutam em uma guerra sem fim contra as máquinas alienígenas. Já as máquinas são apenas cubos enferrujados sem sentimentos que apenas imitam as ações humanas. Por outro lado, os androides elegantes e atraentes são construídos à semelhança dos seres humanos. Eles são aparentemente idênticos aos seus pais, com um motivo comum para existir, um único motivo, que pode ser resumido até pelo seu próprio grito de guerra. And you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind. Glory to mankind. Glory to mankind. Quando chegamos à Terra e fazemos algumas quests, percebemos que a tal guerra não tem semelhança quase nenhuma com a luta estabelecida na introdução. Cada momento que se passa na história é revelado um novo twist. Os androides estão traindo a organização, se apaixonando, experimentando drogas e até pescando. Enquanto isso, as máquinas parecem que adquiriram uma forma rudimentar e limitada de consciência e aparentemente estão imitando o comportamento social dos antigos habitantes da Terra. Conforme o jogo avança, nós como players nos é apresentado uma exposição de pequenos momentos humanos mesmo. Assim como a trama, a jogabilidade também acompanha essa exposição de pequenos detalhes que formam um panorama bem maior. O jogo constantemente muda entre mecânicas e perspectivas. Nós temos o hack and slash em terceira pessoa, sessões de plataforma 2D e até mesmo sessões de texto. O enredo também muda de jogo para jogo. Quando terminamos o final A com a 2B, jogamos um novo gameplay, só que agora pela perspectiva do 9S, o final B. Quando terminamos o segundo gameplay, jogamos o terceiro com a A2. E esse ciclo fornece a nós jogadores não apenas mecânicas de combates, mas também diferentes pontos de vista dessa história. Novas informações e detalhes da trama oferecem um novo contexto e interpretações dessa mesma história que você achou ter entendido no primeiro ou no segundo gameplay. Alguns personagens que antes pareciam loucos agora são completamente compreensíveis. Toda essa experiência eu acho simplesmente único e incrível, cara. Ela nos leva a uma conclusão de que este é um mundo artificial e que nada tem um significado fixo, e nada é o que parece. Como eu mencionei, conforme a história avança, descobrimos que as máquinas começaram a adotar uma forma grosseira de consciência, imitando sociedades, formando civilizações, e entre essas sociedades existem robôs únicos que herdaram nomes e crenças de filósofos reconhecidos até. O jogo critica e subverte esses diferentes teóricos e suas ideias. E esses filósofos são literalmente obstáculos a serem superados. Mas para esse vídeo não ficar extremamente gigante, eu pretendo falar somente sobre algumas das máquinas e seus filósofos e diferentes ideais que o jogo tenta expressar. Numa das primeiras missões do jogo, a gente é solicitado a procurar peças para um androide comerciante que não pode fazer a missão por conta da sua perna quebrada. Quando completamos a quest, perguntamos para ele por que ele ainda não substituiu a sua perna. E ele responde dizendo que durante a guerra ele substituiu todas as partes do seu corpo, exceto aquela perna que está quebrada. Se você substituir essa última parte original de si mesmo, ela realmente existe ou se você se tornou alguém totalmente diferente? Esse é um enigma filosófico famoso conhecido como o paradoxo de Teseus, e originou-se na Grécia Antiga, onde o historiador Plutarco afirmou o seguinte: o navio de Teseus está em exibição em um museu. Como as peças são separadas ao longo dos anos, ainda é o mesmo barco após a troca de cada peça original? Ele não sabia na época, mas esse paradoxo também é bem relevante para a biologia hoje em dia. Como o barco de Teseus, as células do nosso corpo morrem e se regeneram o tempo todo. Se você tem 20 anos ou mais, não existem mais células originais no seu corpo desde que você tinha 10 anos, por exemplo. Então, se não sobrou nada de você há 10 anos, você ainda é a mesma pessoa que tinha 10 anos?
Quanto ao comerciante, a ideia é assustadora o suficiente para ele não substituir a perna dele e achar melhor passar o resto dos seus dias se arrastando pelo campo da resistência. Essa é uma mensagem das mais básicas que o jogo traz para nós e gradualmente vai nos convidando a prestar mais atenção nessa mensagem mais profunda que ele tenta passar. John Paul de Sartre é considerado um dos filósofos mais famosos do Oeste moderno e em 1943 ele publicou Ser e Nada, que é um texto sobre filosofia existencialista. Basicamente, o existencialismo explora a consciência humana e se pergunta se a nossa experiência tem algum significado inerente e inato. Sartre tinha um ponto de vista muito simples sobre isso. Ele dizia que a existência precede a essência. Ou seja, o livre-arbítrio e a experiência vivida de uma pessoa são o que nos define o seu mundo de maneiras únicas para essa pessoa. A existência de cada pessoa é única, o que por sua vez nos dá toda a nossa essência. Isso significa de que a primeira coisa e única coisa que os humanos podem ter certeza é da nossa própria existência e consciência. Para ele, a consciência individual é a resposta para esse quebra-cabeça existencialista e o teste que o ser humano tem livre-arbítrio. O Jean Paul aparece no jogo como um robô de cartola na Vila de Pascal. Ele passa grande parte do seu tempo na tela lançando discursos filosóficos e egocêntricos. Se você for fazer a sua sidequest, a sua missão é entregar notas de amor de seus admiradores. Mas o Jean é completamente egocêntrico e se recusa a considerar o mundo ao seu redor. No final da quest, ele desaparece e abandona tudo aquilo e foi em busca de uma verdade definitiva. Essa é uma sátira à natureza egocêntrica e individualista e como John Paul era muito ruim com as mulheres na vida real. Sonora desse jogo é inacreditável, né? Simone de Beauvoir, perdão pela pronúncia aí, foi uma teórica francesa do século XX que escreveu um texto famoso chamado The Second Sex, que é considerado um texto filosófico importante e uma das primeiras grandes obras para o feminismo.
A Simone teorizou que o gênero e feminismo, a noção de que as mulheres são separadas ou diferentes do homem, não é um fato objetivo da natureza. O status das mulheres como sexo separado é uma construção social, reformada pela mudança de normas sociais sem fundamento em biologia ou ciências exatas. Simone argumentou que nossas ideias sobre a feminilidade são determinadas por uma visão externa, ou um olhar, a visão da sociedade, a visão do homem. Para ela, a feminilidade é apenas uma performance completa com as suas próprias roupas, maquiagem, e o mais importante é que o feminino só pode existir do outro lado da moeda masculina. No jogo, a Simone aparece como um boss do parque de diversões, e durante o segundo gameplay, depois de hackeá-la, a gente aprende a história dela. Ela se apaixonou pelo filósofo robô John Paul, olha, pronunciei de novo, mas ele não retribuiu. Desesperada pelo seu carinho, ela canibaliza as outras máquinas ao seu redor e se enfeita com as suas partes. Assim como na vida real, Simone está interpretando a sua feminilidade para um homem para ser visto e validado por ele. Mas o objetivo da sua afeição simplesmente não dá a mínima para ela. Isso é uma referência à relação igualmente problemática da vida real entre Simone e John Paul, apenas com um toque irônico, na verdade. O verdadeiro John Paul e Simone tinham um relacionamento poliamoroso, mas a Simone costumava ter ciúme dos outros amantes do John. Durante a Boss Battle, tem uma sequência em que o jogo afasta a câmera de nós enquanto a Simone implora para que o jogador olhe para ela. Independente de como você move o analógico, o jogo resiste. Você não pode olhar para ela. A Simone está agindo de acordo com o sexo dela, mas ninguém ouve, nem John Paul, nem a gente.